da nossa aula de resolução de redação. Resolução de redação é resolução, e nesse caso é resolução dos seus problemas, não é isso? Parece até propaganda, mas é o nosso objetivo sempre. Resolver os problemas. Nesse segundo tempo, vamos corrigir uma redação, retirar as dúvidas de vocês, solucionar as dúvidas, esclarecê-las e escrever também um parágrafo, né? Porque no tempo anterior, na aula passada, nós não chegamos a escrever um parágrafo, é importante pensar em parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Diretor, dá uma olhada aí nos nossos alunos que já estão online ao vivo. Desce aí, por favor, para a gente poder reconhecer quais são esses alunos. Olha só, Kailane Medeiros, bom dia, prof. Juan, Rafaela Fonseca, Larissa, inclusive já mandou textão, diretor, gostaria de saber parágrafos proporcionais, pode ser motivo para descontar pontos nas competências? Na minha cabeça não faz sentido, porque minha introdução sempre é menor do que os desenvolvimentos, e acredito que isso ocorra. Bom, Larissa, não é o fato de ser menor ou maior, não pode ser discrepante. Menor quanto, maior quanto, uma linha, ok. Eu não posso ter uma introdução de 5 linhas e um desenvolvimento de 9. Por quê? Eu tenho uma discrepância que é visual. Então, o corretor olha para sua redação e já vê o seguinte, caramba, desenvolveu muito mais, introduziu pouco, introduziu nada. Então perceba que essa discrepância, esse descompasso, esse desequilíbrio é inclusive visual. E, gente, sejamos bastante sinceros, o visual, nesse caso, conta muito porque é o primeiro impacto da redação. Então, atenção ao número de linhas, em que sentido? Não é que você precise fazer 6, 7, 7, né? E 7, não é isso. Não é uma estrutura engessada, não é uma estrutura rígida, mas é necessário bom senso e pensar em não colocar uma discrepância. Então, é pensar no uso linear das linhas, correto? Bom, o uso linear das linhas ficou ruim, né? O uso balanceado das linhas, porque linear, de alguma forma, se liga a linha, né? O uso balanceado, equilibrado das linhas. Agora sim, né? Um discurso bem feito, bem elaborado. Bom, Railan, ao vivo e online, Karen com C. Nós temos aqui diversos alunos. Caio com K, Karen com C. Ó, muita gente. Sobe aí pra mim, por favor, diretor. Juliana, Alexandre também, sempre presente. Cassiane, Ildina maravilhosa, sempre presente nas nossas aulas. Janiele, Ildina me mandou mensagem no Instagram. A última não consegui responder. Eu sei, gente, ainda mais essa semana foi aniversário, vi umas mensagens, não tô conseguindo responder ainda, mas vou me organizar. Amanhã é feriadão, consigo dar uma organizada na minha vida, arrumar minha casa também, né? Arrumar tudo. E aí, responder aí as mensagens de vocês no Instagram. Bom, Juan, Barbie, tá difícil sair dos 800, help. Bom, se chegou aos 800, significa que a sua redação já sai da média, né? Você precisa só elevar, você precisa chegar à excelência, né? A média você já chega que não é algo ruim, você precisa chegar agora à excelência. Tudo bem? Tudo certo? William Thompson. Prof, um corretor disse que é errado colocar Constituição Federal, mas perguntei para alguns professores. Bom, o que acontece aqui no ProEnem? Nós deixamos aí a cargo. Em geral, estamos colocando da maneira que vocês escrevem, né? Não concebemos nenhum tipo de crítica, ok? Às grafias de Constituição Federal, certo? Bom, vamos que vamos. Tudo certo? Show de bola? Dá uma atualizada aí, diretor. Vamos só lembrar o nosso tema? Os impactos, tô aqui ajeitando a minha coroa, os impactos do abandono paterno. Vamos reescrever só para a gente não se distanciar, né? Os impactos do abandono paterno no Brasil moderno. No Brasil moderno. Pode jogar, diretor? Os impactos do abandono paterno no Brasil moderno, certo? Discutimos o tema, pensamos aí, ó, no abandono paterno, que infelizmente é uma estrutura no Brasil, é um problema estrutural, é um problema social, os impactos como consequência. No Brasil moderno, século XXI, ok? Os impactos do abandono paterno no Brasil moderno, certo? Falamos sobre possíveis argumentações, machismo, negligência paterna, falta de registro civil, né? Não pagamento da pensão alimentícia, mas o que nós falamos? Abandono afetivo, certo? Podemos pensar em todos esses assuntos. Também falamos sobre o quê? Sobre machismo, falta de planejamento familiar, gravidez indesejada, né? Então, podemos pensar nesses argumentos, nessas problematizações. Vamos lá?
Machismo, que gera o quê? A negligência dos homens, a negligência paterna. Gravidez indesejada. E falta de planejamento familiar. Danos, né? Consequências. Danos psicológicos, dano psicológico para a criança. Mas o quê? Podemos falar também de abandono afetivo. Certo? Falta de responsabilidade financeira. E a sobrecarga. Sobrecarga da mãe no cuidado com o filho. Isso aí gera um outro fenômeno social. Que fenômeno social é esse? Qual é o fenômeno social? Mãe solo, não é isso? Ok? Certo? Vamos só. Só organizar aqui. Dificuldade nas competências emocionais. Socioemocionais. E, por fim, abandono afetivo, ausência da figura, ausência, falta de convivência. Ok? Show de bola? Explicamos tudo explicadinho, ok? Bom, Janiele apareceu. Juan, tá difícil sair dos 800, help. Vamos então escrever desenvolvimento, não é o nosso objetivo hoje. Olha só, coloquei aqui tudo explicadinho, né? Ó, desenvolvimento, tá aparecendo? Tá. Certo? Olha só, desenvolvimento. Como que nós iniciamos o desenvolvimento? Sob esse viés. Sob esse viés. Vírgula. Preciso fazer o quê? Aqui, prof. Preciso fazer o quê? Preciso fazer o D1. Preciso, portanto, escrever nessa primeira etapa do D1 o tópico frasal. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre
machismo, vou falar sobre gravidez indesejada, vou falar sobre falta de planejamento familiar, né? Vou falar sobre o machismo em si. Posso falar sobre o machismo em si. Inclusive, meu diretor, você consegue puxar aquele nosso primeiro material? Desse mesmo tema. Só pra gente lembrar aquela frase do Djonga. Aquela frase do Djonga que diz o seguinte: no país que mais... no país que o homem mais faz aborto. Obrigada, meu diretor. Meu diretor é maravilhoso. Olha só, ele adora me elogiar, mas eu tenho que elogiá-lo também. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Pedi um segundo, ele já jogou aqui, ó, a lembrança do nosso repertório que nós discutimos lá no nosso primeiro tempo. Essa frase aqui é importantíssima para entender machismo, ok? Bom, eu sei, eu não quero levantar temas polêmicos sem base, né, e sem uma discussão aprofundada que é necessária, né? Não estamos aqui para pregar juízo de valor com relação ao aborto, porque existem causas religiosas, existe o senso comum e, para nós pensarmos de maneira aprofundada no aborto, é necessário ao menos um tempo de aula ou mais para nós lermos textos, observar estatísticas. Então, o meu objetivo não é pensar no aborto, né, como um fenômeno que não exige uma discussão correta, uma discussão atenta aos nossos tempos e com base em estatística, e também é uma discussão que lida com questões religiosas. Então, isso demanda o quê? Demanda explicação, demanda tempo, demanda paciência, demanda muita coisa. Não é meu objetivo agora empregar juízo de valor com relação ao aborto, mas a ideia vejamos a metáfora. Vamos observar que esse é um texto literário, porque é um texto que tem como premissa a música, é um texto literário, é um rapper, certo? Observe o que o Djonga diz. É triste ver que os moleques da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu, um pai presente, no país onde o homem que aborta mais vai entender. Gente, observem o seguinte, o aborto é um fenômeno, né? Seja você contra ou seja você a favor, que é feito por uma mulher, não é isso? A mulher, ela pode até fazer em cooperação, enfim, em concordância com o companheiro, com o pai, com a família, mas a questão o aborto é feito pela mulher, isso é um ponto, né? Quando não espontâneo, o aborto é feito pela mulher. E existe uma lógica muito opressora e pejorativa ao ato de abortar, isso é um ponto. Ninguém pode negar que a sociedade oprime a mulher que deseja abortar e fala sobre isso de maneira aberta, correto? Por questões religiosas, pelo senso comum, por grandiosas discussões. Mas, sem dúvida, seja você contra ou a favor, o aborto é uma ação feita pela mulher. E a mulher é o quê? Execrada. A mulher é mal vista, tudo bem? Em contrapartida, o homem que abandona o filho, o homem que decide, que não se responsabiliza, que negligencia o filho e vai viver a vida, quantas pessoas olham de maneira torta? Quantas pessoas, poxa, responsabilizam, né? Vê uma coisa que é muito simples. Foi à praia, dia de sol, foi à praia no Rio de Janeiro, uma criança se perdeu? Qual é a primeira pergunta feita? Cadê a mãe dessa criança? Onde está a mãe dessa criança? Não. Onde está a mãe? Mas onde está o pai? Onde estão os pais dessa criança? Então é inegável, joga no meu material, perdão, no meu quadro, por uma questão associada ao machismo, é inegável que a responsabilidade é sempre colocada no colo da mãe. No entanto, com os debates atuais, nós precisamos o quê? Virar essa chave. Então, não se pode, né, a partir dessa metáfora atenta e sábia que é feita na música do Djonga, no rapper, né, do Djonga, nós não podemos esquecer que muito se fala negativamente sobre o aborto, mas pouco se fala do abandono paterno, porque o aborto é a mãe quem faz. O abandono paterno, logicamente, o pai. Então, se na sociedade, né, a mulher tem essa responsabilidade de gerar uma criança e de ser mãe, e ela carrega essa responsabilidade, o homem também deve ser responsabilizado por isso. É só equiparar as duas questões que acontecem na sociedade. Não estou empregando juízo de valor acerca disso. É só dizer que não há o mesmo peso e a mesma medida. São dois pesos e duas medidas para a sociedade. Então, olha só, machismo, joga lá, diretor. Vamos escrever essa citação no país onde o homem que aborta mais. No país onde o homem que aborta mais. Aqui abortar é o quê? É uma metáfora. Abortar aqui, ó, é o quê? Abortar aqui é o quê? É negligência, abandono, ok? Ou seja, o pai que abandona o filho é como se o filho, joga aqui no meu quadro, diretor. O pai que abandona o filho, o pai que abandona a família, é como se tivesse abortado, porque ele esqueceu. O filho morreu. Ele não paga pensão, ele não é presente, ele não tem nenhuma responsabilidade. É um tipo de aborto? É um aborto social. É uma metáfora, correto? É um texto literário. Bom, sob esse viés, vamos falar aí sobre a negligência paterna devido ao machismo. Sob esse viés, vírgula, a estrutura
machista, a estrutura machista favorece, lamentavelmente, a negligência paterna. Não coube aqui, vou terminar aqui. O que eu fiz aqui? Apresentei o quê? Tópico frasal. Primeira fase do desenvolvimento. O que é o tópico frasal? Escolher um argumento. Escolher aqui, ó, um. Então, notem o esforço que eu fiz no início da aula. Reescrevi toda a nossa lógica de argumentação, ok? Para nós não esquecermos aqui como será construído esse desenvolvimento. Então, o tópico frasal é o quê? É o assunto. Qual é o assunto? A estrutura machista, o machismo. Vou exemplificar. Vou dizer o seguinte. A exemplo... Djonga, vírgula, rapper brasileiro, vírgula, em sua canção, abre aspas, bença, fecha aspas, vírgula, compara o abandono dos pais ao aborto, vírgula, já que o distanciamento familiar torna-se uma morte simbólica entre Então, vamos lá. Para o filho. Vamos só melhorar isso aqui. Peraí. Rapper brasileiro em sua canção benção compara o abandono dos pais ao aborto, já que distanciamento. Já que... do genitor para o seu filho. O filho. Ponto. Assim, vírgula, a negligência se faz ou é notável uma vez que o homem se ausenta das responsabilidades como figura paterna, vírgula, o que é inadmissível para o bem-estar de crianças.
eu botar assim, o que deveria ser. Desse modo, o conectivo intraparágrafo. Vírgula. O abandono, distanciamento, já botei distanciamento, abandono, separação. A falta de responsabilidade, a ausência. Representa, infelizmente, o atraso social em que a sociedade brasileira se encontra, vírgula, devido à lógica de supremacia masculina a danosa, deixa eu botar aqui danosa. Pronto, foi. Sob esse viés, a estrutura machista favorece lamentavelmente a negligência paterna. A exemplo, Djonga, rapper brasileiro, em sua canção Bença, compara o abandono dos pais ao aborto, já que o distanciamento familiar torna-se uma morte simbólica do genitor para o filho. Assim, a negligência é notável uma vez que o homem se ausenta das responsabilidades como figura paterna, o que deveria ser inadmissível nas famílias. Desse modo, a ausência de tal figura representa, infelizmente, o atraso social em que a sociedade brasileira se encontra devido à danosa lógica de supremacia masculina. Ok? Certo? Bom, primeiro período, tópico frasal. Segundo período, repertório sociocultural. Bença, de Djonga. De Djonga, né? Djonga foi o do samba. De Djonga, repertório sociocultural. Em seguida, produtividade do repertório, né? Assim, a negligência é notável, uma vez que o homem se ausenta das responsabilidades como figura materna, né? Nota que eu falo sobre morte simbólica. Cadê isso aqui? Olha só, morte simbólica. Ok? Desse modo, a ausência de tal figura representa, infelizmente, vou colocar até vírgulas aqui, ó, o atraso social em que a sociedade brasileira, que a população, vou botar população aqui porque vai ficar social e sociedade brasileira se encontra devido à danosa lógica de supremacia masculina que... Só queria botar esse fechamento da mulher que julga negativamente que critica práticas abortivas, contudo, se cala diante responsabilidade. Um sinônimo aqui, diretor. Abre aí para mim nos sinônimos. Contudo, se cala diante de ações de abandono. Abandono, sinônimo para abandono. Para o descaso, pode ser.
ações de descuido ou descaso feitas por homens. Ponto, ok? Agora tá redondinho esse parágrafo. Sob esse viés, a estrutura machista favorece lamentavelmente a negligência paterna. A exemplo, Djonga, rapper brasileiro, em sua canção Benção, comparou o abandono dos pais ao aborto, já que o distanciamento familiar torna-se uma morte simbólica do genitor para o filho. Assim, a negligência é notável, uma vez que o homem se ausenta das responsabilidades como figura paterna, o que deveria ser inadmissível nas famílias. Desse modo, a ausência de tal figura representa, infelizmente, o atraso social em que a população brasileira se encontra, devido à danosa lógica de supremacia masculina, que critica práticas abortivas. Contudo, se cala diante de ações de descuido feitas por homens, ok? Feitas por homens, certo? Ok? Bom, diretor, dá uma atualizada, por favor, que a galera já deve ter falado muito mais. Certo? Artigo 5, Lucas fala, homens e mulheres têm o mesmo direito. Tem, né? Mas a gente sabe que o machismo opera para dar muitos deveres a mulheres, né? E poucos direitos a mulheres. Certo? Joga aqui no meu material. Olha só, nesse material, vou só dar uma olhada na nossa introdução, acabou que eu me empolguei aqui, ó. Eu vou só dar uma olhada, só comentar essa introdução. O conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, escritor brasileiro, narra de maneira alegórica o afastamento de um pai que decide se distanciar de seus filhos, depois de pegar uma canoa. Nesse sentido, torna-se relevante discutir o abandono afetivo, o que tem como causa a gravidez indesejada e a falta de compromisso financeiro daqueles que deveriam prezar pela segurança e bem-estar de suas crianças. Bom, notem que esse repertório, ele cabe, ele inclusive foi mobilizado lá na nossa primeira aula, no nosso primeiro tempo de repertório. No entanto, há uma questão aqui. Não existe uma transição, não existe uma produtividade desse repertório, né? Essa redação tem um problema logo de cara, que é um problema na introdução. Tem tese? Tem. Discutiu o abandono afetivo, gravidez indesejada, falta de compromisso financeiro, ok. Mas eu não tenho uma transição. Eu não sei muito bem o que acontece dentro da Terceira Margem do Rio. Eu tenho, inclusive, uma palavra aí, ó, de cunho informal, depois de pegar uma canoa, não. O pai entra numa canoa, mas isso é uma metáfora, é uma alegoria, né? O pai entra depois de uma desavença familiar, ele entra na canoa e, como o próprio Guimarães Rosa diz, ele desce, né? Ele vai rio abaixo, rio adentro. E aí esse pai, ele se distancia da sua lógica familiar. Então, se a gente pudesse transpor esse texto lógica, né, para uma racionalidade, esse texto seria, né, publicado lá nos anos 60, em primeiras histórias do Guimarães Rosa, né, o escritor Guimarães Rosa, seria basicamente um conto fantástico que, para os dias de hoje, seria um bom exemplo de abandono familiar, nesse caso específico do pai. Então, de abandono afetivo, de abandono da figura paterna, correto? Então, é um grande clássico da literatura brasileira que poderia ser colocado no texto, e foi colocado. No entanto, essa introdução é mal construída, porque não existe uma transição. Joga no meu quadro, diretor, pra gente fechar? Não existe aqui, gente, uma preocupação em explicar esse repertório, em trazer esse repertório para discussão temática, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu tô quase repetindo esse tema na próxima semana e colocando como proposta. Vejam aí o que vocês acham. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui pra gente fechar, diretor. Olha só, Janiele fala de vírgula, usei vírgula, existe alguma restrição? Janiele, pode jogar aqui mesmo, diretor. Janiele, vírgula é um reflexo das operações sintáticas. Não tem como saber se é um problema usar no final, porque eu não sei o que apareceu antes dessa vírgula. Vírgula é um desdobramento sintático. Lucas Eduardo falou de homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres, sim, mas existe o machismo que rompe, né, com esse artigo 5º da Constituição. Daniel fala sobre estar estagnado na competência 1, 160, assista às aulas de JJ Felipe Moraes. Desce mais um pouquinho, diretor, pra gente fechar. No local de a exemplo, poderia colocar em analogia, com certeza. Luna, minha redação sobre alienação parental, falei sobre a ausência do pai, afeta no comportamento, estaria fora do tema? Bom, estaria fora do tema? Falta do pai aí é uma consequência em geral da alienação. Como você conduziu, que vai importar, para saber se tem a ver ou não. Última pergunta do dia, diretor, pra gente fechar e ir pro nosso almoço, mais que merecido. Olha só. Desce. Olha só, guarda compartilhada, igualdade de responsabilidade. É uma possibilidade aí de proposta de resolução, né? De proposta de solução. O filho, para mim, ambos têm a mesma responsabilidade. Não lutarem sobre a guarda visando a pensão. Exato, Lucas Eduardo. É importante pensar na guarda compartilhada, na igualdade de responsabilidades. Infelizmente, a sociedade ainda é muito machista, né? Coloca